Quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar com os irmãos. Antes de compartilharmos o texto dessa noite, de manhã eu disse que eu estou pregando no Antigo Testamento. E nós vamos pregar um outro texto do Antigo Testamento. Mas eu queria só lembrar aos irmãos que esse ano é um ano muito especial para os batistas brasileiros. Dia 12 de maio, Dia das Mães, nós batistas vamos estar começando uma campanha de 100 dias de oração pelas famílias. Amém? Estaremos orando neste ano 100 dias ininterruptos. Tá certo? Não é 100 horas de oração, são 100 dias de 24 horas que o povo de Deus vai estar orando pelas famílias. E nós precisamos estar envolvido nisso. Dentro da campanha de oração dos 100 dias, que começa dia 12 de maio e termina um dia após o Dia dos Pais, no mês de agosto, nós estaremos também realizando uma grande campanha de evangelização pelas famílias. Então você vai poder escolher 10 pessoas, 10 amigos ou 10 familiares que não conhecem a Jesus. Você vai começar a orar por eles e depois você vai testemunhar para eles e depois você vai fazer um estudo bíblico com ele, e no encerramento da campanha todas as igrejas batistas do Brasil vai fazer um grande culto da colheita, e aí os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes terão a oportunidade de responder a mensagem de salvação. Amém? Você acredita que Deus pode salvar a sua família? Você acredita? Então você começa orando. Você entra no site, tá certo? O site é www.100dias, sem algarismo, tá certo? Sem algarismo, 100dias.com.br. Deixa eu repetir, porque tem gente aí que já está com o celular na mão, já vai entrar agora e vai fazer a sua inscrição. Certo? Aí você entra www.100dias.com.br. Aí você vai abrir lá, tá certo? Campanha de oração. E aí vai abrir, você vai fazer a sua inscrição, vai colocar o nome da sua igreja e você vai escolher a hora que você quer orar, tá certo? Você vai escolher, eu quero orar de meia-noite a 1 da manhã. Ok, você vai lá clicar nesse horário e aí de repente vai chegar no seu e-mail a notícia dizendo: você está cadastrado, tá certo? Só isso. Mas aí a igreja quer participar de uma vigília, então a mesma coisa. Os jovens da igreja querem fazer uma vigília nesse período. As mulheres, não é? Querem fazer uma vigília. Os homens querem fazer uma vigília. Também cadastra no mesmo lugar, tá certo? É bem facinho, nem dói, tá certo? Não dói mesmo. É muito fácil você fazer o seu cadastro e você escolher o dia e a hora em que você vai estar orando pelas famílias do Brasil. Se você achar que é muito difícil orar 1 hora sozinho, certo? 1 hora só, você diz, é muito tempo, eu não consigo orar nem 10 minutos. Então você convida 12 amigos para orar com você, dá 5 minutos para cada um, certo? Então você divide em 5 minutos, aí fica mais fácil, não é verdade? Aí você divide os seus 60 minutos com 12 pessoas, com 10 pessoas, com quantas pessoas você desejar, e aí você vai estar naquela hora orando com seus amigos em favor das famílias. Eu quero convidar você a participar desse grande projeto abençoador. As nossas famílias estão passando por crises e a resposta está na pessoa de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos dizer juntos? Crê e será salvo tu e a tua casa. Agora você vai dizer isso para o seu amigo do seu lado aí, tá certo? É o seu marido, o seu vizinho, o seu colega, tá certo? Vai dizer isso para ele agora, porque assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem que nós temos
famílias brasileiras. Nós temos uma outra questão, né, que é, na verdade, a Transcopa. A Transcopa é um projeto, esse ano é teste para o próximo ano. Então, a Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, e está promovendo, certo, um grande movimento para os dias dos Jogos que estarão acontecendo em Fortaleza e nas outras cidades do Brasil que vão estar recebendo os Jogos. E aí nós precisamos nos preparar. Então teremos 3 Copos, 3 jogos que estarão acontecendo em Fortaleza. Nós estaremos lá, tá certo? Presente como batistas, evangelizando as pessoas. Você pode entrar no site da junta e fazer a sua inscrição. O responsável aqui da cidade é o pastor Naum, gente boa, tá certo? Tranquilão. E temos uma base, a primeira igreja batista. Mas uma outra notícia, tá, irmão? É rapidinho. Nós estaremos realizando dia 17 e 19 o primeiro congresso de igreja multiplicadora. E todos os crentes são convidados. Não é só para pastores e líderes, mas todo membro da igreja que quer aprender sobre como evangelizar e discipular e trabalhar de uma forma geral para o crescimento da sua igreja. Então estará acontecendo do dia 17 ao dia 19 na primeira igreja batista. Teremos oradores excelentes, tá certo? Eu sou o mais fraco deles, estarei falando sobre plantação de igreja e como nós conseguimos plantar 27 igrejas no Rio Grande do Norte em apenas 10 anos. Quero compartilhar isso com você naquele dia, mas também o pastor Cirilo Repouso, o pastor Marcos Toche, também outros pastores, pastor Samuel e pastor Heber. Nós estaremos aqui no Ceará, no primeiro congresso de igreja multiplicadora. A inscrição é gratuita e você pode participar. E na noite do sábado teremos uma grande celebração, tá bom? Então, qualquer informação, pergunta aquela moça ali que é líder do jovem, ela sabe de tudo, tá certo? Não é isso mesmo? Ela sabe de tudo. Eu quero convidar você a ler um texto da Bíblia. Vamos colocar em pé por um instante. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu quero ler com você versículo de número 9. É só um versículo, mas eu gostaria que você pudesse permanecer com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. O texto diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus, nós estamos diante da tua palavra e queremos pedir que em nome de Jesus o Senhor fale conosco o que precisamos ouvir. Queremos, Deus, ser sensíveis à tua palavra. Queremos que o Espírito Santo possa ministrar a nós, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Que sejamos confrontados com os teus ensinamentos e possamos nos quedar aos teus pés, entendendo que tu és o Senhor e que a tua palavra ela fique guardada dentro de nós. Abençoa todos que estão aqui. O Senhor conhece a cada coração, conhece cada vida. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe também a expectativa que cada um tem. Mas nós rogamos que nesta noite a tua palavra possa trazer alento a cada coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Por duas vezes, Deus faz uma pergunta inquietante
ao profeta: que fazes aqui, Elias? Parece até uma pergunta, uma linguagem norte-rio-grandense, descabida, porque Deus conhece o nosso coração, as nossas ações. Ele sabe com antecedência o que nós vamos fazer. Nós nunca surpreendemos a Deus, mas Deus queria ouvir de Elias a razão porque ele estava ali na caverna. O interessante é que Deus pergunta 2 vezes: que fazes aqui? Mas quando nós olhamos, Deus não está falando com um homem qualquer, Ele está falando com Elias. Já pensou se você fosse Elias? Você já se imaginou sendo Elias? O interessante é que Tiago, ele diz que Elias era um homem semelhante a nós. Ele tinha carências humanas, tinha necessidades, tinha falhas. Ele era um ser humano. Mas a Bíblia diz que Elias, ele era um profeta operante. Ele orava e acontecia. Mas assim, ele orou para não chover, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Não apareceu nem uma pequena nuvem no céu naquele período em que ele disse que não iria chover. Aí um dia ele estava no monte e ele disse: hoje vai chover. Aí ele orou e ele mandou o seu aluno de ministério olhar e disse: tem alguma nuvem? Ele disse: ainda nenhuma. Ele orou de novo. E agora? Ele disse: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse: diga ao rei que corra, vá depressa para casa, porque senão a chuva vai pegá-lo no caminho. E a Bíblia diz que choveu. Mas Elias, ele era um profeta operante, orava e Deus respondia. Eu sei que quando tem essa parte, você gostaria de ser Elias, não é verdade? De alguém chegar e dizer assim: homem de Deus. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. E você diz: ah, quanta vontade você teve de fazer isso, hein? De alguém tentar contra você e você dizer: ah, se eu fosse Elias, eu mandaria descer fogo do céu e te triturar. Há uma adagem que diz que Deus não dá asa à cobra, hein? Se Deus nos desse alguns poderes, seria terrível. A gente passaria e dizia: você morra agora. Não gosto de fulano. Você já viu alguém dizer: se eu fosse a morte, ainda bem que você não é a morte? Porque tem alguém pensando também que se fosse a morte, você não existiria. A gente nunca pensa na possibilidade ao contrário. Mas o interessante é que Elias, ele era um homem, um profeta operante que tinha autoridade. Ele falava e se cumpria. Elias também era um homem corajoso. Em um certo dia, ele desafiou 400 profetas de Baal e mais 450 profetas de Astarote. Ele enfrentou em um só dia 850 profetas com toda a autoridade. Ele era um homem corajoso, destemido. Mas esse homem corajoso, ele também era um homem que enfrentou o desânimo por causa das lutas da vida.
Quando nós pensamos em Elias, nós não pensamos em um homem semelhante a nós, que enfrenta as lutas, as dificuldades. Nós pensamos sempre no Elias que ora e faz chover, ou ora e não faz chover, ou que manda descer fogo do céu e consome as pessoas, ou que enfrenta uma multidão que se levanta contra o nome de Deus. Mas nós não pensamos no Elias, homem com fraquezas e limitações semelhantes às nossas. Nós pensamos sempre no Elias forte, mas esse homem, ele um dia enfrentou desânimo por causa das lutas da vida. Quando você olha na sua Bíblia, aí você está com a sua Bíblia, capítulo 19, versículo 4, começando o versículo 3, diz: temendo, pois, Elias, temendo quem? Jezabel, uma mulher terrível que queria matá-lo. Diz: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, e sobre a pedra uma brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou outra vez o anjo do Senhor, o tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Parece que está tudo certo, não está? Ele está forte, ele está alimentado, ele foi cuidado por Deus. Ele poderia agora dizer: estou numa boa, ninguém me segura, ninguém me aguenta, o Senhor está comigo, nada pode me deter. Mas sabe o que ele faz em seguida? Ele entra na caverna. Parece estranho, às vezes é bem assim com a gente, não é? O grupo de louvor canta, pula, salta, grita, aleluia, glória a Deus. A gente vem no culto, a gente ouve a palavra, a gente se anima, mas amanhã é segunda-feira. Sabe o que significa segunda-feira? Aí você chega no trabalho e diz: já vou para aquele calvário, e aquele chefe que não solta o meu pé. A gente já sai de casa contando, dizendo: Deus me livre. E alguns são tentados a fazer o sinal da cruz quando vê o chefe, porque é difícil. Aquele dia era melhor ficar em casa, era melhor ficar debaixo do lençol, é melhor ficar na rede do que sair de casa para olhar para aquela pessoa, ou para a situação que tem que enfrentar, ou quem sabe você tem outras limitações. Mas a palavra do domingo foi abençoada, a música abençoada, tudo Deus trouxe alento, encorajou você, mas em seguida você volta ao mesmo estado de letargia espiritual. Que coisa triste. Foi assim que Elias fez. Parecia que estava tudo certo, mas dentro do seu coração as coisas continuavam sem ser resolvidas. Ele estava dizendo: olha, eu prefiro morrer, leva minha alma, eu não sou melhor do que meus pais. Em outras palavras, é melhor morrer do que continuar vivo. Você já pensou nisso alguma vez? Às vezes as mulheres pensam, né, quando elas começam a chorar: não sei por que isso não passa, oh meu Deus, todo mundo é abençoado, não é? A gente sofre. Mas nós precisamos olhar para esse homem, diante desse quadro
que parecia ser desnecessário, porque Deus tinha cuidado dele, tinha mando lá um anjo cuidar dele, estava tudo certinho, alimento, cuidado diário. Aí ele começa a entrar numa crise existencial. E aí quando Deus pergunta: que fazes aqui? Pergunta interessante. Ele estava extremamente exaurido. Ele estava cansado de lutar. Parecia que Jezabel não dava trégua. Todos os dias ela criava uma situação nova. E lutar todos os dias pela mesma causa gera um desgaste emocional. Ele estava cansado. Ele tinha se desgastado. Ele orava pelos outros, mas não orava mais por si mesmo. Já aconteceu isso com você? Alguém diz: ore por mim, você diz: Senhor, abençoa fulano, mas você não ora mais por você, você não se ajoelha mais para orar por você, você não lê Bíblia mais para alimentar a você, você não cuida mais de você, você acha até que as lágrimas, uma retroalimentação, você acha que é melhor, você tem solução e vê solução para todas as pessoas, para as causas dos outros, mas para você nada mais funciona, e simplesmente você entra na sua caverna. E aí ele está exaurido. Ele vai para debaixo da árvore, uma sombra gostosa. Ele diz: aqui é um lugar bom para morrer. É isso que ele pensa. Olha bem o que o texto, e diz o seguinte: olha, o versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Ele encontrou uma sombra maravilhosa para morrer. E aí depois o anjo dá comida a ele. Sabe o que ele volta a fazer? Deitar para morrer. E às vezes nós entramos nesse colapso espiritual e emocional, achando também que a solução é o fim da vida, é o fim de tudo, e que não há solução para nós mesmos. A razão de Elias é terrível. Ele está extremamente exaurido. Depois ele não está fugindo de ninguém, ele está fugindo dele mesmo. Você já fugiu de você mesmo? Já? Você já se sentiu estranho no meio da multidão? Você acha que todo mundo só vê você como aquela pessoa chata, antipática, que você incomoda todo mundo? Aí você diz: eu não vou sair porque todo mundo acha que eu incomodo. A gente entra numa ideia meio louca de vez em quando. A gente começa a ter ideia de perseguição, que todo mundo me persegue, que ninguém gosta de mim, por isso eu vou ficar em casa, vou comer chocolate, aí eu engordo, eu fico gordo mesmo, não tem nada a ver, eu vou comer bastante, eu vou passar o dia inteiro. A minha esposa, de vez em quando, quando ela está meio triste, ela come, e eu digo: ainda bem que eu gosto de você fofinha, sem problemas. Mas a gente entra num clima meio desesperado. A gente se acha meio desesperado às vezes. A gente começa a olhar para nós mesmos e começamos a fugir, não de ninguém, mas fugindo de nós mesmos. E aí o que nós podemos pensar é que Elias, ele tinha vencido uma grande batalha. Ele tinha enfrentado 850 inimigos, mas ele estava fugindo dele mesmo. É triste essa situação, é caótica, quando você é um vencedor na parte externa, mas interiormente você se sente derrotado. Não é isso que Deus quer para nós, essa não é a ideia de Deus. Ele também estava fugindo das circunstâncias adversas. Eu fico pensando em Elias, um homem que ora e faz chover, ora e a chuva cessa, e foge de uma mulher. Nem parece nordestino, não é não, irmão Abraão? Porque nordestino é um bicho macho, mas um cabra corajoso, destemido, um profeta operante, e aí enfrenta 400 homens de uma vez,
com 150 homens e foge só de uma mulher. Se as mulheres soubessem o poder que elas têm, nós estávamos fritos. Mulher é um ser poderoso. Homem nunca tem coragem de enfrentar a mulher. Geralmente ele sempre diz, sim senhora. E as mais caladas são as que mandam mais. E as menores é que tem maior autoridade. Esse texto mostra como Elias tem medo daquela mulher. Como ela gera um pavor daquele homem. Ele enfrenta 850 homens, mas corre da mulher. O texto diz que ele fugiu, ele correu. Ele disse, quero estar longe dessa situação. Essa situação é crítica para mim. E ele foge. Ele estava fugindo das circunstâncias adversas, da perseguição. Ele estava fugindo também dos seus medos, das suas fobias, das suas desilusões. Ele estava fugindo dos seus desânimos. Ele estava fugindo do que a vida gerou. Olha só no versículo 10 e o versículo 14. Olha o que ele diz. Ele disse, ele respondeu, porque Deus pergunta, o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a vida. Versículo 14, respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Você conhece alguém que quando você para, conta a mesma história? Quando ele começa a conversar com você, você diz de novo a mesma história? Você conhece? Esse é Elias. Parece com a gente, não parece? Porque quando nós estamos sofrendo, a gente encontra amigo, e aí, tudo bem? Rapaz, você não sabe. E aí a história de novo. E lá na frente eu encontro alguém e a história é a mesma de novo. Se você olha no versículo 10, Deus pergunta, o que é que você está fazendo? Ele disse, sabe o que aconteceu, Senhor? Todos te abandonaram, todos te deixaram, e só sobrou eu não aguento mais. Aí ele sai da caverna e Deus pergunta, o que é que você está fazendo aqui? E sabe qual é a história que ele conta para Deus? A mesma história. Às vezes nós vivemos bem assim, dizendo para Deus e para os amigos a mesma história. Sabe que nos tornamos chatos. E quando as pessoas chegam perto da gente, dizem, lá vem ele com aquela história. As pessoas começam a fugir, as pessoas começam a correr de nós, porque a história é a mesma, os sentimentos são os mesmos, nós não temos uma história nova, e é isso que está no coração de Elias. O que está no coração de Elias? Estavam os seus medos, as suas fobias, as suas desilusões, estavam em Elias, nada mais do que isso mesmo, o desânimo que a vida gerou no seu coração. Elias, ele preferiu entrar na caverna do que continuar lutando. Ele achou melhor. Talvez com a gente também é bem assim. Quantas coisas nós deixamos de lutar porque a gente diz, não vale a pena, chega, não aguento mais, não dá mais para mim, acabou, isso não dá jeito. Você já ouviu alguém dizer isso? Aí, na linguagem, não é, da luta, o camarada joga a toalha e se torna vencido. Mas não é isso que Deus tem para nós. Amém? Deus não tem isso para nós. Deus não quer que nós joguemos a toalha, porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Somos mais do que vencedores. E aí eu quero que você pense com você. Como é? Como é a sua fuga? Porque em Elias parece algo terrível, e às vezes conosco não é diferente. Nós temos, na verdade, também as nossas fugas. Nós buscamos sempre lugar em que possamos nos esconder, possamos nos proteger, nos resguardar. Elias, ele procurou
uma caverna, entrou nela e disse: eu aqui estou seguro, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai me encontrar, aqui é um lugar bom para morrer. O que ele procurava era a morte. Nós também procuramos os nossos esconderijos, às vezes nos sentimos só, e é isso que ele está dizendo: todos abandonados, só sobrou eu, não aguento mais, vou ficar agora na minha. Você já ouviu alguém dizer isso na igreja? Agora eu vou ficar na minha. Em outras palavras, não me meto mais em nada, vou ficar aqui escondido, aqui ninguém mexe comigo. Mas Deus não nos quer na caverna. Mas nós às vezes encontramos e criamos as nossas cavernas. Criamos também as nossas cavernas, como Elias, na caverna do medo. A gente passa a ter medo. Nós criamos também as nossas cavernas da mágoa. Nós criamos as nossas cavernas do ódio, das decepções, das incertezas, das amarguras. Nós criamos as nossas cavernas, entramos nela e dizemos: aqui ninguém mexe comigo, aqui é meu porto seguro, aqui é o lugar em que ninguém vai me encontrar. Mas aí nós podemos perceber que outras pessoas encontram outras cavernas, além dessas cavernas internas, né? As incertezas, o medo, as mágoas, o ódio, as decepções, as amarguras, né? Essas coisas que corroem, que geram doenças psicossomáticas, que destroem o ser humano de uma forma total. Essas cavernas, elas são internas, porque você pode rir, mas está por dentro chorando. Você pode abraçar alguém, mas por dentro está dizendo: desgraçado, miserável. Sabe por quê? A outra pessoa não sabe os seus pensamentos. Você pode entrar nas suas cavernas internas, emocionais, mas elas são destrutivas. Mas também existem algumas cavernas que são percebidas: a caverna do alcoolismo, das drogas, dos palavrões, das depressões, do sexo ilícito, das pornografias, da autocomiseração, da reclamação, das acusações e tantas outras. Nós podemos escolher alguns tipos de caverna para fugir de tudo e de todos e até de nós mesmos. A questão é que esse não é o lugar que Deus nos quer. Por isso a pergunta de Deus ao profeta é pertinente a todos nós: que fazes aqui, Elias? Qual é a sua caverna? Talvez do medo, da falta de fé, da falta de equilíbrio. Eu não sei qual é a sua, mas se você está em alguma, Deus te quer do lado de fora. Deus não quer você assim. Deus fala conosco quando nos propomos a sair. Por isso ele diz: que fazes aqui, Elias? Versículo 11, ele diz assim: sai. Disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçadas tenha diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cisne tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu quero dizer algo a você. A voz de Deus é uma voz mansa e suave. A voz de Deus para nos tirar dos lugares que nos afasta dele. Ele não vem fazendo nada que possa gerar estrago.
mas ele vem de forma que gera conserto. Por isso, em Mateus 11, ele diz: venha a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus fala de forma mansa e suave ao coração dele, mesmo que ele esteja dentro da caverna. Nós precisamos olhar, o seu lugar não é na caverna. Por isso que Deus disse ao profeta: sai. Deus fala de maneira suave, e aí o chamado de Deus é claro. Quando nós ouvimos, e aí quando Elias percebeu Deus falando com ele, ele de novo diz: Senhor, eu estou aqui na caverna. Sabe por quê? Porque eu tenho sido extremamente zeloso ao Deus dos exércitos. Todos te deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, Pai, e eu fiquei só. Deus para ouvir Elias. Eu quero dizer a você que também Deus tem paciência para te ouvir. Deus tem paciência para ouvir o seu clamor, para enxugar as suas lágrimas, para dar um novo direcionamento à sua vida, para fazer você voltar ao caminho e continuar a sua missão. Deus não nos quer preso a nada que possa nos afastar dele. Quando nos detemos nas cavernas da vida, deixamos de cumprir a nossa missão. Eu quero encerrar minha fala dizendo a você nessa noite que Deus tem algo para você fazer. Quando Elias sai da caverna, ele tem uma missão grande. Versículo 15 diz: disse o Senhor: vai, volta o teu caminho. Olha como isso é interessante. Quando nós entramos na caverna, saímos do proposto por Deus, saímos da direção que Deus estava. Quando entramos na caverna, deixamos de fazer o que Deus tinha colocado em nossas mãos. Aí Deus diz para Elias: vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Ageu, filho de Sim, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Elá, ungirás profeta em teu lugar. Ele tinha uma missão, ele tinha algo a fazer. Quando nós nos detemos, deixamos de fazer o que Deus tem para nossas vidas. Eu quero que você perceba que Deus nos chamou e nos comissionou não para o fracasso, e sim para a vitória. Foi para isso que Deus nos chamou, não para sermos fracassados. Se Elias tivesse morrido debaixo daquela árvore ou dentro daquela caverna, seria um grande fracasso. Deus nos quer do lado de fora. Nós vamos ser abençoados e vamos abençoar muitos. A pergunta é: o que fazes aqui? Deus tem algo que só eu e você, só nós poderemos fazer. Mas ninguém poderá fazer o que Deus tem escolhido para cada um de nós. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, Tu és maravilhoso. Tu nos conhece, Tu nos sonda, Tu sabes quem somos, Tu sabes a razão maior da nossa existência. Ó Deus, mas Tu sabes também como temos muitas vezes fraquejado e fracassado. Tu sabes quantas vezes não temos conseguido, porque as lutas são grandes, somos vulneráveis. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos te rogar, como o Senhor deu força, como o Senhor teve paciência com o profeta Elias. Pedimos também que o Senhor faça o mesmo conosco nessa noite.
Que o Senhor nos renove as forças físicas, emocionais e espirituais. A tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. O Senhor multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Nessa noite, Deus restaura as vidas. Tira as pessoas, ó Deus, das situações espirituais. Deus, que se encontram. Deus, alguns estão presos realmente nas suas cavernas de vida. Estão presas coisas que afastam de Ti, que não fazem perceber mais a Tua graça, que não percebe mais a alegria de Te servir, que não tem mais a alegria de ter comunhão, ó Deus, contigo, com a igreja, com os irmãos. Tu sabes as razões, meu Deus. Como Elias pôde abrir o coração diante de Ti, que nessa noite o Senhor, que conhece cada coração, esteja restaurando para a glória de Deus Pai. Nós entregamos a nossa vida, o nosso viver diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor liberte os que precisam de libertação, que o Senhor quebre as correntes que prendem as pessoas longe do Senhor. Pedimos que os grilhões espirituais caiam por terra, que haja uma ação do Espírito Santo. Ó Deus, rogamos também que o Senhor renove nesta noite as forças, que o Senhor renove a paz, que o Senhor renove a esperança, a alegria, mas que o Senhor também salve vidas, que o Senhor resgate as vidas, porque todo ser humano foi criado para a glória do Teu nome. Por isso nós cremos no Teu poder e cremos porque Jesus ama todos. Entregamos cada um diante do Teu altar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, não sei se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, você pode levantar uma mão, dando um sinal, dizendo: eu quero nessa noite entregar a minha vida a Jesus. Alguém quer fazer isso? Corajosamente, decididamente. Jesus, Ele quer ser alguém especial na sua vida. Alguém que quer fazer essa decisão? Se não é, que Deus te abençoe. Mas se você nessa noite também, meu irmão, você pensa que e descobriu que não pode ficar como está, que precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, com você mesmo, que você possa nessa noite sair daqui decidido: eu não posso ficar dentro de uma caverna, Deus me quer do lado de fora. Que Ele nos ajude. Amém. Muito obrigado pela confiança desse dia de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Que Deus abençoe e que todos possam ter uma semana muito abençoada na paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Nós que agradecemos, na verdade, dar esse trabalho ao pastor durante esse dia todo.